Olha o fato interessante que aconteceu na África do Sul. O homem estava tranquilamente na sua casa, sem mais sem menos, ele recebe a visita de um carteiro em sua casa. E aquele carteiro disse para aquele homem: olha, aqui está um papel e através desse papel o senhor vai até a agência do correio e tire uma encomenda. É sua. O senhor vai pagar $4 e vai retirar a encomenda que está no seu nome. E aquele homem perguntou: mas eu não pedi nenhuma encomenda. Eu vou ter que ir até o centro da cidade, pagar $4 para tirar uma encomenda que eu mesmo nem pedi, nem sei? E aquele homem pegou aquele papel e rasgou e não foi mesmo na agência do correio tirar sua encomenda. Aí os anos foram passando, o tempo passou, aí passaram-se 15 anos. E aquela encomenda, como estava no nome daquele homem, estava no seu endereço, continuou lá. Mas por tanto tempo, aquela encomenda fica lá no correio, resolveram fazer uma limpeza no correio, né? Como é de costume, é de praxe fazer isso em todos os correios. Aquelas encomendas que os seus donos não vão retirar, elas vão para leilão. E lá estava aquela velha caixa com o endereço e com o nome daquele homem que ele nunca foi retirar. E aquela caixa velha ficava para lá e para cá. E ela simplesmente só se via para os funcionários apoiarem os pés em cima. E aquela caixa ficou velha, feia, toda rasurada. E um dia teve um grande leilão naquele correio, né? E foi muita gente, compareceram para arrematar algumas coisas importantes. E quando terminou o leilão, aí o juiz disse: e por essa velha caixa aqui ninguém vai oferecer nada? Aí ninguém ofereceu nada por aquela caixa. E o juiz insistiu, o leiloeiro insistiu: olha, para a gente acabar o leilão, oferece alguma coisa por essa velha caixa. Para a gente encerrar o nosso leilão, todo mundo já arrematou as coisas caras, agora tem essa velha caixa, ninguém vai oferecer nada por ela. Aí tinha um homem lá, disse assim: vai, eu dou 50 centavos de dólar. Aí o leiloeiro disse: ninguém mais? Ninguém falou nada. E o leiloeiro disse assim: pronto, fechado, 50 centavos de dólar por essa caixa. Tudo bem, terminou o leilão, o homem pegou aquela caixa, pôs debaixo do braço e foi para casa. Quando aquele homem chegou em sua casa, ele pegou aquela velha caixa, jogou dentro do porão e deixou lá. Passaram-se 20 dias. E aquela velha caixa na casa daquele homem. Aí quando é um dia ele resolveu entrar no seu porão para fazer algumas limpezas, né? E ele disse: poxa, eu leiloei essa caixa e ainda não abri. Aí por curiosidade, aquele homem vai e abre aquela velha caixa. E para sua surpresa, dentro daquela caixa havia $15 mil. Aí o homem falou: uau, $15 mil. E como você sabe que o dólar é uma moeda que ela tem estabilidade, ela nunca se perde com o passar dos anos. E aquele homem teve a felicidade de ter leiloado aquela caixa por 50 centavos de dólar. E sobre aquele leilão estava o prêmio mais valioso que todos rejeitaram. E foi comprado por 50 centavos de dólar. E havia $15 mil dentro dela. Aonde a gente aplica essa ilustração? Esse fato real que aconteceu realmente na África do Sul. Talvez você
Olhe para as coisas deste mundo e dê tanto valor a elas. E valorize tanto, sem pensar que no fundo, elas não têm nenhum valor. Você já observou que em muitas casas, aliás, a maioria das casas tem uma Bíblia, uma velha Bíblia, e muita gente não dá importância para a Bíblia? Pois é. Assim como aquela velha caixa estava naquele correio que não tinha aparência de valor nenhum, assim também dentro de uma Bíblia, quem olha para ela não dá mínimo de importância, sem saber que dentro dela existe um valor tão grande que as pessoas rejeitam. E quando for perceber é tarde demais. Aí é quando Jesus já tiver voltado e levado aqueles que creram na sua palavra que está dentro da sua Bíblia. Então, meu amigo, você que está ouvindo essa ilustração, você que tem uma velha Bíblia na sua casa, por curiosidade, vai lá e abra. Vai lá e abra no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 4, no qual Jesus ensinou aquele homem: é necessário você nascer da água e do Espírito. Esse é o maior valor, é a maior joia preciosa que tem dentro deste livro, que está dentro da tua casa e que você sempre olhou e você nunca valorizou esse livro velho, como muitos chamam o livro de capa preta, mas dentro dele está a maior joia, o maior tesouro, que é a palavra de Deus. E você sabe, meu amigo, o que foi que Jesus veio fazer nessa terra? Essa é uma pergunta que muitos não sabem da resposta. Muitos, até que frequentam uma igreja, não sabem da resposta na qual Jesus veio fazer aqui nessa terra. Meu amigo, fique sabendo que todos nós pecamos. Em Romanos 3:23 está escrito que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Você significa o que está destituído da glória de Deus? Meu amigo. Isso significa que o homem está separado de Deus. E o homem separado de Deus é a pior infelicidade que existe. Porque nós, quando fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus nos criou para viver em comunhão eterna com Ele. Mas por causa do pecado, nós nos separamos de Deus. O pecado é trevas. E onde há trevas, Deus não habita. E a Bíblia diz, ali em Marcos 7:21, que todos nós já nascemos com pelo menos 12 tipos de pecados. Por isso que Jesus não pode habitar no nosso coração, nem o Espírito Santo, nem o próprio Deus. Mas João 14:16 diz o seguinte, João 3:16 diz o seguinte, que Deus amou o mundo de tal maneira, e que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você vê que ninguém merece ser salvo. Ninguém. Mas nós temos duas chances de ser salvo. Primeira chance é que Deus enviou o seu único Filho para nós crermos. E quando nós cremos nessa verdade, nós que antes não merecíamos ser salvos, agora nós somos dignos de salvação. Porque nós cremos. E tem aquelas pessoas que ouvem isso, mas não dá crédito. Infelizmente, se a pessoa não crê, ela não merece ser salva. Por que não merece? Eu também não merecia, mas eu criei. Só que nós que enxergamos essa verdade na palavra de Deus, nós cremos. Mesmo nós não merecíamos ser salvos, agora porque cremos que Jesus veio exatamente para tirar o pecado do homem, nós somos dignos de salvação mesmo sem merecer. E é essa fé que agrada a Deus, Porque certa vez tinha um carcereiro, quando Silas e Paulo estavam presos, e que as prisões se abriram pelo poder de Deus e do Espírito Santo, e aquele carcereiro ficou em pânico. Então ele ia se suicidar. E Paulo disse: amigo, não faça isso.
Aí aquele carcereiro perguntou para Paulo e Silas, disse: o que eu faço então para ser salvo? Ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, meu amigo, a Bíblia diz, Hebreus 10, que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós, por meio de sacrifícios humanos, nós não conseguimos agradar a Deus, e também nós não conseguimos remir os nossos pecados, né? Por meio de sacrifício humano, por meio de jejum, de oração de arrependimento, por meio de fazer cruzadas evangélicas, ir para monte, fazer esse tipo de sacrifício humano, porque isso não tira pecado. E você vê, se o ser humano for fazer isso, logo ele cai em rotina, logo ele volta atrás. E outra coisa, ele vai se vangloriar e vai achar que é salvo por meio de algum benefício que ele fez. Paulo diz ali em Efésios 2 que a salvação vem por meio da fé e não por meio de obra, para que ninguém se glorie. Agora, é claro que o homem, após ele encontrar salvação por meio de Jesus, ele faz a obra. E a obra de Deus é aqui: é pregar o evangelho de Jesus, contar o seu testemunho de salvação, para que por meio dele alguém alcance a fé em Jesus para ser salvo. Essa é a verdadeira obra, né? E como que o homem é salvo? Veja bem, meu irmão, muita gente não entende isso, como eu mesmo não entendia também. Eu pensava que para ser salvo, talvez seja ter por meio de um sacrifício de comprar a salvação. Não. Pensava que era por meio de dar dízimo, ofertas gigantescas. Não, meu amigo. Deus não está atrás disso do homem. Deus está atrás de homem de fé, que creia no seu Filho Jesus. Também eu não posso crer em Jesus de qualquer jeito. Porque se nós formos fazer essa pergunta para qualquer um, todo mundo crê em Jesus. É até arriscado a gente caçar uma confusão com alguém, né? Fazer essa pergunta: você crê em Jesus? Qualquer um vai dizer: claro que eu creio, rapaz. Mas nós temos que crer em Jesus de uma forma apropriada. Nós temos que crer em Jesus pela obra que ele fez por nós, pelo seu sacrifício. Então, quando Jesus disse é necessário nascer da água e do Espírito, significa que Jesus, com o seu batismo ali no Rio Jordão, ele recebeu os nossos pecados. E na cruz do Calvário, ele foi julgado pelo nosso pecado. Jesus carregou sobre ele 3 anos e meio o nosso pecado. E na cruz do Calvário ele foi julgado. Essa é a verdadeira obra. Porque se eu crer só na cruz, veja o que é que acontece. Os pecados continuam em mim, apesar de eu crer na cruz. Porque nós não podemos anular a cruz de Jesus. Mas também nós não podemos também anular o batismo de Jesus. Porque quando João Batista estava batizando, fazendo o batismo de arrependimento ali no Rio Jordão, né, que ele foi o último sacerdote da descendência de Levi, vindo da família de Arão, que Arão foi o primeiro sacerdote, o povo de Israel estava se desviando da verdade da palavra de Deus. Então João Batista ali na margem do Jordão dizia assim: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzui, pois, frutos dignos de arrependimento. Pois o machado está colocado ao pé da árvore. Toda árvore que não dá fruto será cortada e lançada no fogo. Simbolicamente, será cortada do reino de Deus e lançada no fogo do inferno eternamente, né? Aí logo apareceu Jesus e disse: João, me batize. E João disse: eu não sou nem digno de desatar as correias da tua sandália. João, me batize, que é para cumprir a justiça de Deus. Então, cumprir a justiça de Deus ali foi significando que Jesus, ele recebeu os nossos pecados ali no Rio Jordão. E depois ele levou esse pecado para a cruz do Calvário e foi julgado por ele ali. Porque só Jesus limpa os nossos pecados. Então, meu irmão, meu amigo, se você tem uma Bíblia na sua casa, assim como aquele homem que fez aquele leilão ali na África do Sul, e não deu valor àquela velha caixa, mas dentro dela tinha uma preciosidade, assim também você. Comece a ler a palavra de Deus, porque Jesus está voltando.
Aqui nessa terra existem muitas ilusões falsas. Você olha para a coisa deste mundo, fica com a tua mente fitada só nas coisas deste mundo. Aí o que é que vai acontecer? Você não tem espaço dentro do teu coração para Deus. Você pode até dizer que tem fé em Deus. Hoje, por exemplo, eu passo aí nessas casas lotéricas, tá cheio de gente, tudo querendo enriquecer de uma hora para outra, sem saber que de trás de tantos jogos existe tantas faces e as pessoas vivem iludidas. Me responda uma coisa. Jesus um dia, quando ele andava na terra, ele disse para uma multidão, isso está lá em Mateus 6,19: não ajuntais tesouros sobre a terra, onde a traça, ferrugem, ladrões escavam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu. Pois é, meu amigo, quando você lê lá Apocalipse 21, você vai ver esse tesouro que Jesus está falando, que está na Nova Jerusalém. Lá existe tesouro. Você quer ter riquezas permanentes? Não é errado. Essa riqueza aqui da terra é ilusória, né? Você, em sua vida, você não consegue viver 3 bilhões de segundos. Olha só, até segundos é possível contar. 3 bilhões de segundos dá aproximadamente quase 100 anos, né? Quanto pouco tempo o homem vive nessa terra. E as riquezas são perecíveis. E quando o homem aplica o seu coração, o seu pensamento nessas coisas do mundo, não há espaço para Deus dentro dele, não há espaço para a fé. Porque só por meio do evangelho da água e do Espírito é que o homem consegue limpar os seus pecados e receber o Espírito Santo de Deus e entrar na Nova Jerusalém. Apocalipse 22 diz que bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras pelo sangue do Cordeiro. É claro que Jesus Cristo ali no Rio Jordão, ele tirou o nosso pecado e na cruz do Calvário ele foi julgado. Então Jesus, meu amigo, veio aqui na terra exatamente para limpar e purificar os nossos pecados, porque só assim nós possamos entrar no reino de Deus. Por isso que nossos pais, Adão e Eva, quando estavam ali no jardim do Éden, ele foi expulso. Por quê? Porque pecou. Onde é pecado, Deus não habita. Então foi obrigado Deus expulsar do jardim do Éden, porque logo ali entrou os pecados no coração dos nossos pais. É claro que Deus amava Adão e Eva, mas agora Deus não podia mais habitar com eles por causa do pecado. Então, meu amigo, creia nessa palavra, pregue a sua Bíblia e vai lá em João, na carta de João, primeira carta de João 3, versículo 5, que diz assim, que Jesus não veio só por meio de sangue, mas ele veio por meio do sangue e da água. Isso é, primeiro pela água, depois pelo sangue. O Espírito testifica, significa que Jesus tirou o nosso pecado com o seu batismo ali no Rio Jordão, e o sangue significa que Jesus na cruz foi julgado pelo nosso pecado. Pois é, fique com essa palavra e Deus te abençoe e leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus, comece a se interessar por ela, porque você é imagem e semelhança de Deus, senão vai invadir no teu coração só as coisas deste mundo, as coisas passageiras. No livro de Filipenses 4:8, Paulo diz: no que pensar, no que é justo, no que é verdadeiro, no que é amoroso, no que é de boa fama, e se algum louvor e alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha que maravilha! Quando você ocupa o teu pensamento com as coisas de Deus, há sim felicidade no teu coração. Ainda que você não more numa mansão, ainda que você não tenha um carro de luxo, mas a tua vida está em paz, porque você é a imagem e semelhança de Deus e o Espírito de Deus está habitando no teu coração. Mas se você se ocupar com as coisas deste mundo, ainda que você tenha um palácio, ainda que você tenha um sítio com uma mansão lá dentro, ainda que você ande de helicóptero, mas o teu coração vai andar aflito, perturbado. Por quê? Porque você, meu irmão, você, meu amigo, você é a imagem e semelhança de Deus. Será que você vai abandonar, deixar de crer na palavra de Deus para acreditar nas falsidades deste mundo, ou até mesmo em um falso evangelho que não é pregado pela palavra de Deus e acredita no que o homem fala? Pois é, meu irmão, creia no evangelho da água e do Espírito, naquele evangelho que Jesus